professores, estudantes de pós-graduação e graduação e demais convidados, boa noite. É com grande satisfação que recebemos a todos nesta noite para prestigiarmos a aula magna do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade do Estado de Santa Catarina, a qual tem como intuito compartilhar conhecimentos que vão para além dos conteúdos propostos em nossas grades de ensino, motivando-os e inspirando-os a partir das ricas experiências que nosso convidado partilhará. Além de estudantes e professores do PPG-CMH, do Cefid-UDESC e de instituições acadêmicas, científicas e profissionais da região aqui presentes, contamos com a presença de estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, os quais nos acompanham de forma online. Sejam todos bem-vindos. Sob a temática Novas Fronteiras Científicas e Desafios Intelectuais da Educação Física no século XXI, teremos a palestra proferida pelo professor doutor Lamartine Pereira da Costa, a quem agradecemos pela disponibilidade em contribuir com diferentes reflexões no PPG-CMH, importantes e necessárias para os nossos futuros mestres e doutores. Neste momento, para darmos início às atividades da aula magna, convidamos o moderador da palestra, o professor doutor Alexandre Andrade, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Pessoal, boa noite. Bom, nós não planejamos muito bem o cerimonial para essa aula. Eu queria agradecer muito a presença dos professores, dos estudantes. Eu vou dizer algumas palavras antes em relação ao professor Lamartine, apresentar o professor Lamartine para vocês. Mas, dado a essa audiência... Melhor ficar perto do fone, daí ele escuta melhor, né? Ótimo. Dada essa audiência, eu gostaria de, antes de tudo, né, agradecer aqui a presença da nossa diretora, a professora Suzana, do chefe de departamento de Educação Física, o professor Joris, o Marino Tessari, que é, né, um decano aí da Educação Física aqui em Santa Catarina, representante do CREF, a professora Maria Helena, a professora Andréa, representando aqui a nossa reitoria, a nossa coordenadora de pesquisa da UDESC, não quero esquecer de ninguém, professores do programa, eu estendi o convite ao professor Rodrigo Cubo, que está supervisionando agora estágio, mas faço referência aqui ao meu querido amigo e colega de pesquisa, o professor Darlan, ex-coordenador do PPG, mestrado e doutorado em fisioterapia. Né? Professora Carol Ruschel, nossa diretora de pesquisa. Então, agradecer aí as autoridades e essas pessoas que eu citei aqui rapidamente, a professora Alciane, nossa coordenadora, o professor Gabriel. É importante fazer essas referências rapidamente, né, porque a aula magna ela tem um sentido, né? E isso sempre me toca muito como um ex-aluno da universidade, um professor que está aqui 42 anos aqui dentro do CEPID, vai fazer agora em março de 2025. Que é a tradição relacionada ao conhecimento na universidade. A universidade é uma instituição que tem mais de 1000 anos. A universidade, mesmo a UDESC, né, a nossa UDESC ser tão jovem, nós fizemos a aula magna. Nós buscamos trazer colegas para trazer conhecimentos e pontos de vista que nos fazem pensar, questionar as nossas maneiras de agir, de pensar, de produzir conhecimento. A essência da universidade há mais de 1000 anos é isso. A gente passou por períodos recentes onde a universidade foi, de certa maneira, alvo de críticas injustas, críticas infundadas. A universidade é um espaço plural, um espaço de divergência constante. E nós estamos acostumados com isso. Nós fazemos da divergência respeitosa, em torno do conhecimento, o nosso ganha-pão, o nosso trabalho. Eu me sinto, assim, muito feliz de ter vocês aqui, me referindo agora ao professor Lamartine, né? Eu estava comentando aqui com o professor, e a professora e o Darlan. Eu tive o privilégio de ser adotado pelo Lamartine. Eu fiz o meu primeiro mestrado em 1987 na Gama Filho. Então vejam que não é só alguns aqui que estão ficando velhos, também estou. Né? Vou fazer 60 anos agora, e o Lamartine esteve na minha banca. O Lamartine foi uma pessoa, aqui me dirijo agora principalmente aos alunos de graduação. O Lamartine, assim como o professor Olavo Feijó, o professor Gomes Tubino, que já faleceu, meu orientador de mestrado, o professor Vernon Furtado da Silva,
foram professores que estimularam o pensamento crítico. O Lamartine, talvez, junto com o Vernon, foi a pessoa que disse para mim: Alexandre, quer fazer ciência? Olha para o exterior, vê o que eles estão produzindo lá também. Né? E a gente aprendeu a fazer isso com muito custo, com muita dificuldade, mas foi lá. Lá em 1987, a minha defesa do primeiro mestrado foi em 1990. O professor Lamartine estava na banca, me acolhendo, me orientando, me estimulando. De certa maneira, é o que a gente faz hoje aqui. É o que nós fizemos aqui, né, Gramado? É o que a gente faz aqui. Acolher os alunos, tentar tocar neles, plantar sonho e fazer com que eles acreditem nessa carreira que a gente resolveu trilhar, que vale a pena. Né? Vale a pena. Então, o professor, fechando, o professor Lamartine é uma pessoa, é um jovem, está próximo dos seus 90 anos, está com 89 anos, e eu queria dar esse último depoimento para vocês verem do que se trata Lamartine Pereira da Costa. Alguns meses atrás eu estive no Rio de Janeiro, lá, convite, fiz reuniões, trabalho, FRJ, encontrei o professor Vernon Furtado, o orientador, e fui visitar o Lamartine no apartamento dele. Ficamos 2 horas. O Lamartine, em 2 horas, basicamente falou comigo e me estimulou a projetos acadêmicos do futuro. Me falando do livro que é publicado, do trabalho que eles fizeram na Olimpíada agora de Paris. Então, eu digo isso assim como um exemplo. Né? E fica aí esse agradecimento. Vamos ouvir o professor Lamartine nesse tema que a gente pensou com muito carinho como um tema que estimule a gente aí no nosso futuro. Lamartine, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço as palavras do moderador e respeito bastante as suas ideias. Eu sou daqueles orientadores e professores que acham que o bom aluno é aquele que supera os seus professores originais. Estamos diante de um caso. Mas esse cumprimento não é somente para o professor Alexandre Andrade, é para todo o curso de pós-graduação que está aqui presente nessa aula e na Universidade do Estado de Santa Catarina e todos os demais colegas que estão aqui presentes. O nosso tema de hoje foi contratado, foi acertado com a moderação. Não é a tela que vocês estão vendo inicialmente. É com respeito à ciência e à intelectualidade. Estamos diante de novas fronteiras nas ciências. E é isso que esse é o centro da nossa conversa de hoje. E temos um grande déficit de intelectualidade. E notem, se algum dia nós vamos melhorar a nossa identidade profissional, ela será feita através da intelectualidade, em primeiro lugar, e depois dos seus valores das disciplinas científicas do conhecimento. Então, trata-se de um tema, portanto, tanto do interesse dos alunos que estão iniciando suas carreiras, como também dos próprios professores. Eu inicio agora no primeiro slide, e nós vamos trabalhar só com imagens e conversa sobre imagens. Começamos por essa, é a capa de um livro que foi lançado recentemente e está em inglês. O livro terá uma versão em português, que já está sendo produzida, multiplicado por 2. Temos 9 autores nessa versão e teremos agora uma outra versão de 14. Será no início do ano que vem. Trata-se da inteligência artificial e da estratégia de dados para a educação física, esportes e lazer, que é a nossa área de trabalho, e, sobretudo, do ponto de vista de gestão e pesquisa. Notem bem,
Muitos de vocês poderão dizendo, mais um modismo da inteligência artificial. Hoje, qualquer conversa acadêmica começa com a utilização da inteligência artificial. Eu lamento não me voltar para esse interesse. Aqueles que imaginam que essa conversa é para levantar a mágica, por que não dizer fetiche, da inteligência artificial, estão redondamente enganados. A inteligência artificial até agora é bivalente. Ela tanto promove de um lado, como do outro lado, ela cria problemas seríssimos do ponto de vista intelectual e problemas seríssimos do ponto de vista das atividades acadêmicas. Então, esse livro não foi feito para promover a inteligência artificial. Ele foi feito para posicionar adequadamente a inteligência artificial diante dos interesses de pesquisas no ambiente acadêmico, universidade e cursos de pós-graduação, principalmente, que se dedicam à pesquisa. E, portanto, é preciso dar esse alerta inicialmente que aqueles que pretendem usar bem a inteligência artificial terão que ir para o lado comercial, porque esse não é, o livro não é comercial, é experimental, ele tem acesso através do site do Museu do Esporte, que é a entidade promotora, Museu do Esporte com BR/home, em livros. É só navegar e procurar essa informação. O download é de acesso livre. E por que nós iniciamos com a inteligência artificial, que agora nós sabemos que é a proposta de um método híbrido de tratar a inteligência artificial, dando prioridade e posicionamento a dados, algo que nos cursos de pós-graduação, estou agora falando em Brasil. Então, nós temos a preocupação de estar falando para uma clientela que poderá utilizar esse conceito, experimentá-lo e desenvolver. O livro, sobretudo, enfatiza a questão de dados, que é uma coisa antiga, todos nós lidamos com dados, todas as pesquisas têm algum dado, mas ele se posiciona mais no sentido numeral, e dados não são apenas números, como vocês sabem, no caso presente da tecnologia digital, é também informações de conhecimento. A tecnologia a inteligência artificial lida tanto com o dado numérico como os dados relacionados ao conhecimento. Ele foi direto nos dados. E por que isso? Justamente para procurar um modelo híbrido. O modelo híbrido, no caso, é para utilização em universidades. Não é uma coisa comercial ainda. O comercial está vendendo a inteligência artificial. Muito raramente se fala nos dados, mas sem dados não tem inteligência artificial. E agora já se sabe, e isso é muito importante para o meio acadêmico, que os dados é o nosso foco principal. Os dados devem ser valorizados. Os dados que sempre existiram entre nós sempre cultivamos isso, sabemos lidar com isso em diversas formas. Agora nós precisamos saber preservá-los e prepará-los para ser a base de todas as disciplinas dos cursos, eu ousaria dizer até começar na própria graduação. Mas, por enquanto, nós não queremos ir tão longe assim. Temos que iniciar com quem faz pesquisa e quem procura gestão de alguma coisa relacionada a essas áreas que esse livro comporta, que ele delimita, né? Que é educação física, esporte e lazer. Eu gostaria que passasse a próxima imagem, por favor.
O livro, ele trabalha com estudos de caso. Ele tem larga faixa de teorias. A teoria levantada é a mais atualizada, menos especulativa do que a comercial. É a literatura científica a respeito da ciência dos dados. E o livro trabalha com os aspectos mais de prática. São 6 estudos de caso de prática, dos quais 2 são de data bank, banco de dados, e um de database. Os outros 2 são também de dados, mas só articulados em sistemas, são acessíveis através de documentos em PDF. Nós temos na educação física uma longa história a respeito do uso de dados. E é curiosa a razão desse fato. Não é que nós tenhamos previsto esse acontecimento da valorização dos dados, é porque, no Brasil, pelo menos, nós sempre ficamos à margem dos grandes levantamentos do IBGE e até de outras instituições, tanto de economia como de saúde. Ficamos marginalizados nessa questão de levantamentos. Nós nunca fomos vistos com muita seriedade. Então, aprendemos a lidar com os dados por nossa conta. É curioso dizer que um dos estudos de casos mais interessantes é um data bank feito no exterior, promovido pela Unesco, no qual eu fui coordenador e trabalhei em conjunto com a professora Ana Miragaia, que é uma das autoras agora do livro. E, por chance, é preciso dizer que o livro segue também o critério da equidade de gêneros. Como todos sabem, eu estou vendo aí na sala presente, nem sempre a tecnologia favorece muito a atividade das mulheres. Então, esse livro segue, sem exageros, sem entrar em pauta identitária. Nós conseguimos equilibrar, dos 9 autores, 4 homens e 4 mulheres. A próxima edição acontecerá a mesma coisa. Não é entrar na pauta, é simplesmente que é preciso promover o sexo feminino, a participação feminista, diríamos até ousadamente, na utilização da tecnologia digital. A expressão mais ampla a utilizar nesse momento é a tecnologia digital, e, em particular, a questão da inteligência artificial. Mas nós vamos, então, para esse estudo de caso, porque o 6º ele é já da era digital. Ele não pertence à tradição que nós temos dos dados organizados por vários desenvolvimentos. O maior até agora foi esse internacional, que reuniu 36 países e 86 pesquisadores, 36 países, e organizados por autores brasileiros. Nós fomos os editores da obra durante 3 anos. Isso está devidamente organizado e agora acessível. É um bom estudo de caso para nós sabermos a nossa capacidade e as possibilidades do uso dos dados numéricos para nós nos encontrarmos nas nossas pesquisas da melhor maneira possível. Mas o 6º caso é que dá início mais adequado à nossa aula magna, à nossa conversa. É que o CONFEF, o nosso Conselho Federal de Educação Física, e do sistema CONFEF-CREF, que reúne os conselhos regionais, resolveram criar uma plataforma de dados em educação física. Os dados são numéricos, mais uma vez repetindo. E está pronto, está acessível ao público. São 2 plataformas, uma acessível a qualquer pessoa, isso inclui, sobretudo,
alunos de graduação e, sobretudo, dos cursos de pós-graduação. Almejamos, eu fui consultor desse projeto, almejamos que, proximamente, muitos dos nossos cursos de pós-graduação possam utilizar esses dados em suas pesquisas. É a única profissão do Brasil que está organizada com dados relacionados às atividades desta profissão. Os autores dessas duas plataformas, a segunda é relacionada à gestão do sistema Confef-CREF, que entra, sim, na era digital na sua gestão. Portanto, é um passo bastante importante, será um exemplo para as demais que não possuem um sistema semelhante. Mas os autores precisam ser nomeados, tendo em vista que eles são os dois acadêmicos do Instituto Federal do Espírito Santo, é o Cristiano Belém, ex-aluno meu também, que se dedica à tecnologia digital, bastante avançada, e o Lucas Gessi, que é engenheiro. Os dois criaram essa plataforma. Nós vemos aqui o interface da imagem que aparece na tela quando nós acessamos. Aqueles que pegarem o livro, que nós chamamos de booklet, verão que é só clicar num determinado link e entra na plataforma. Mas aí ele já tem acessos também linkados através da plataforma do Confef. A ideia é que desenvolva sempre no sentido digital. Os outros são meramente a experiência que temos na educação física, que foi recuperada, ordenada e, em alguns casos, serão utilizadas. Portanto, nós teremos disponível bastantes informações a respeito da educação física a partir dessa plataforma. Não será dominante, mas será adicional às pesquisas de todos e, desde já, o curso de pós-graduação, permito-me dizer que está convidado a utilizar esses dados. Então, vamos agora entrar propriamente no tema. Nesses dados, nós vemos como é que eles estão organizados, em números e em figuras, de tal maneira, aquelas que nós estamos conhecidos, né? Diagramas, no sentido de podermos ter uma variação primeira, temos o dado numérico e o dado organizado em curvas, em vários sistemas de representação numérica. Então, está apresentado aqui a plataforma. Vejamos alguns aspectos interessantes disso que agora nos faz introduzir na questão da evolução dos aspectos científicos que serão realmente bastante movimentados através, ou chamados através de desafios que se aproximam de nós, sobretudo com o aparecimento da inteligência artificial. O próximo, por favor. Próxima imagem. Vemos aqui uma das representações. Aliás, temos aqui um acesso. No livro, vocês poderão ver esse acesso e a figura para vários outros tipos de informação que estão disponíveis. Aqui a distribuição dos profissionais de educação física no Brasil. Esse é o lado mais importante que nós temos que falar. Já é conhecido, aqueles que acessam a plataforma já sabem, o Confef tem dado acesso a essa informação, e aqui agora nós vamos examinar, para nosso interesse, já começando a utilização desses dados para trabalhar nas nossas perspectivas.
Aqui nós vemos a distribuição dos profissionais no Brasil. O primeiro dado a chamar a atenção é extraordinário. Nós somos 647 mil profissionais registrados. Não se sabe exatamente quantos não são registrados. Podem ser 100 mil e pode ser 200 mil, não sabemos. Mas esses 650 mil distribuídos no Brasil nos fazem a quarta profissão em número de profissionais de nível superior no Brasil. É muito provável, há projeções numéricas que indicam que provavelmente nós seremos a terceira profissão do Brasil. Mesmo assim, com esse número fantástico, nós estamos ainda metade da advocacia, metade dos advogados do Brasil. Portanto, mesmo vamos examinar mais essa questão. Ela em si mesmo já é relevante, uma vez que os números não são encontrados no ambiente externo ao Brasil, internacional. Houve um longo período que foi investigado países europeus, Estados Unidos, Japão, Rússia, etc. O número talvez seja ultrapassado pela China, por exemplo, mas o que chama atenção aqui temos a distribuição, né? Que é um caso único das profissões no Brasil. Eu vou abrir até esse parênteses, que é muito interessante. As profissões no Brasil de nível superior estão concentradas mais nas capitais e nos municípios vizinhos ou nos municípios grandes. O Brasil tem uma concentração de serviços médicos, até mesmo de advogados, engenheiros, administradores, são as profissões enfermeiras de nível superior, estão concentradas nesses pontos. É um país desigual em distribuição profissional. A nossa não. A jabuticaba brasileira saiu da educação física, uma das jabuticabas. E uma razão interessante foi o crescimento dos cursos que foram distribuídos pelo Brasil e muitos permaneceram nas suas áreas. Repare, então, essa distribuição, que as outras não mantêm esse mesmo dispositivo, nos fazem, não vou dizer únicos, mas inclinamos-nos a ser diferentes de todas as demais. Há coisas boas a cogitar, como há coisas talvez delicadas a pensar, entre as quais a qualidade desses profissionais. O que chama atenção é que nós somos os maiores do mundo em cursos de educação física de nível superior. Não há nenhum país na Terra que tenha chegado ao nível que nós estamos. Eu trouxe aqui uns números que me permitam, já tirados da plataforma, que vocês poderão ter acesso, disponibilidade a qualquer hora e como desejarem. Nós temos 1.055 instituições de ensino superior em educação física que têm cursos de ensino superior no Brasil em educação física. E temos 4.545 cursos. Especialização chama atenção que cobre um pouco essa questão da qualidade, melhora. Nós temos 2.657 cursos de especialização. Já no mestrado temos 36 e no doutorado 22. Está desproporcional. Nós poderíamos ter mais se a visão é da qualidade dos nossos profissionais. Apenas como curiosidade, nós temos 970 cursos de bacharelado e 856 de licenciatura. 47% dos nossos profissionais têm os dois, tanto a licenciatura e o bacharelado. É uma coisa interessante também a cogitar.
Então, nós estamos diante de uma grande vantagem, é um impulso que começou nos anos 70 e chegou agora. A coisa tem 50 anos de crescimento. É uma coisa extraordinária o que houve na educação física no Brasil. É preciso fazer mais estudos sobre isso. É preciso entender melhor, porque agora virão as consequências disso. É preciso examinar consequências. Algumas são favoráveis. Por exemplo, se nós estamos tão bem distribuídos no Brasil, e somos da área de saúde, o SUS poderá perfeitamente utilizá-los, como alguns estão utilizando. Vamos ver a próxima imagem, por favor. Aqui nós vemos o crescimento dos profissionais no SUS, o Sistema Único de Saúde, que é algo no Brasil que é considerado no meio internacional como um funcionamento razoável. Nós temos também uma certa aceleração, né? Nós éramos muito poucos no SUS, e como vocês veem aí, é um desenvolvimento de 2007 a 2021. A curva é crescente e bem acentuada. E atualmente nós temos, pelo menos a contagem em 2021, é 7.511. Os dados são referidos ao fornecimento dos próprios estados e ao próprio SUS. Então, chegamos aí, então, a considerar a nossa situação do ponto de vista quais serão os desafios, quais serão os próximos passos, o que vai acontecer do ponto de vista científico com relação à educação física. Essa pergunta é muito importante, porque o que fez levar o crescimento desde os anos 70, chegar ao ponto que chegamos no número de profissionais, foi exatamente, com certeza, a disciplina de treinamento desportivo. Ela teve um impulso inicial nos anos 70, na verdade, 69 foi o primeiro movimento, a antiga instituição de educação física no Brasil conseguiu promover a inserção de um profissional em cada curso de graduação no Brasil que se chamava Ciência do Treinamento Esportivo. Eu particularmente participei disso. Hoje seria um estudo de caso interessante para vermos como se promovem coisas no Brasil que podem perfeitamente dar resultados satisfatórios. Esse, pelo menos, deu um impulso. E, ao longo dos anos, foi se verificando que a base dos cursos de pós-graduação, tanto como da graduação, passou a ser essa disciplina. Essa declaração não é apenas de impressão. Um dos estudos de caso do livro que foi apresentado a vocês, de dados, né, tem um levantamento que foi publicado em 1999, feito até por alunos de mestrado e doutorado da Universidade Gama Filho, durante 4 anos, visitando as faculdades no Brasil, e foram mapeados tantos cursos onde eles estavam, um resultado do impulso que houve nos anos 70. E verificaram-se também as disciplinas de maior proeminência naquela época. Já tínhamos os primeiros cursos de mestrado, se eu não me engano, tínhamos 2 de doutorado, 2 ou 3 de doutorado no final dos anos 90. Mas bastantes cursos de mestrado, não sei quantos, mas tínhamos alguns já em funcionamento. Então, se verificou, por uma contagem em loco, que a disciplina de maior acesso, ou maior preferência, a escolha era um dos cursos, era exatamente o treinamento esportivo.
Há explicações também sobre isso, adicionais. Uma delas é uma certa preferência da educação física e da formação dos profissionais de educação física, a partir de cursos de nível superior, para o envolvimento com academias. Esse movimento teve início nos anos 80 e também nunca deixou de crescer. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo em academias, só é superado pelos Estados Unidos, são 64 mil. A superação se refere a 32 mil academias que são do nível considerado pela ICSP como academia que funciona normalmente com vários profissionais. Não existe um modelo internacional, mas não é uma improvisação. No Brasil se improvisaram academias, não é nada de mal isso, é até interessante, e temos muitas academias que é de um único profissional. O Brasil tem outra jabuticaba que encontra academias nos mais variados locais, inclusive favelas. Nada a comentar sobre isso. Precisamos estudar para ver a que ponto nós chegamos com isso e o que se procedeu. Há coisas muito interessantes que precisam ser melhor conhecidas. De qualquer forma, nós vemos que houve uma reação natural. Isso não foi promovido pelo governo. Eu diria que a tal promoção do governo foi deixar abrir faculdades pelo Brasil, talvez até atendendo às solicitações de políticos. Esse problema existe hoje com a medicina, como vocês devem estar sabendo, pelo menos, ou acompanhando, que deseja que o governo limite a abertura de novos cursos de medicina. Provavelmente, essa medida teria efeitos bons com relação à educação física, mas isso não é da minha alçada cogitar agora, nem é propriamente a minha opinião. Existem outras opiniões a respeito que nós devemos respeitar. Duas vezes respeitar é importante. É o respeito e o respeitar. Então, eu gostaria de dizer, então, que temos que começar pela nossa profissão, e agora eu estou partindo dos dados. A partir desses dados que fazem nos cogitar de ter algumas posições de ponto de partida, então podemos entrar em outra cogitação. A metodologia é uma prerrogativa do palestrante e a minha é do que estão se chamando agora, talvez erroneamente, que é o intercâmbio entre o passado e o presente. E veremos depois o intercâmbio entre o presente e o futuro. Não é uma metodologia exata. Já se sabe que se podem fazer projeções e muitas vezes essas projeções não ocorrem. Há grandes possibilidades de desvios. Uma evolução mais concreta que tem tido apoio científico é da inovação. A inovação é importante e ela nos dá também sinalização de tendências. E muitas vezes ela tem uma origem interna ao fenômeno, não propriamente vindo de projeções feitas nas academias. Sai mais do chamado mercado. De qualquer forma, as inovações estão acima de tudo agora, principalmente porque a digitalização do mundo levou a uma massa muito grande comercial para utilizar ou para criar novas aberturas, e a digitalização permite isso, de certa forma, é estimulante. Então, tem aparecido muitas iniciativas. Há setores no Brasil que hoje, o setor financeiro e de agronegócios, eles são muito ligados à questão da inovação. O país tem números de startups bastante importante, significativo na comparação internacional.
Muito bem. Então, nós estamos aí diante de uma situação nacional, talvez uma jabuticaba, eu ousaria dizer que é, porque nós não temos nada parecido no exterior, pelo menos não foi descoberto até agora, dos grandes países, com certeza não é. Nos países médios é difícil ter uma situação desse tipo. Então, ela terá que ser administrada por nós e, sobretudo, melhor conhecida. Isso é apenas uma provocação. Então, nós já estamos usando dados referenciados através da digitalização e podemos usar até a inteligência artificial, em alguns casos, para extrair algumas interpretações. As delimitações disso nós acompanhamos a literatura internacional na publicação que eu apresentei a vocês, que vai nos dar alguns referenciais no final dessa apresentação. Agora eu passo para o próxima imagem, por favor. Agora nós vamos fazer, então, relacionar, é uma expressão melhor, né? Do presente com o passado. Vamos começar por aí. Eu apresento 2 livros, são comerciais, mas dignos de muita atenção. Por acaso, eu fiz os prefácios dos 2. O primeiro é, além das próprias forças, origens e caminhos das ciências do esporte do Brasil entre as décadas de 1930 e 1980, do Kefren Veld Cardoso Nogueira. Ele atua na Universidade Federal de Sergipe. Não tem ainda 30 anos. É um autor de primeira leva. O segundo livro a cogitar, e que eu apresento também a vocês, é um livro comercial, mas financiado pela FAPERJ, que é o órgão de financiamento de pesquisas no estado do Rio de Janeiro, que foi feito com alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado da UERJ, da Universidade do Estado, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi organizado pelo o Marcos Miranda, o Silvio Teles e o Túlio Lutz. O Silvio Teles é contemporâneo do nosso Alexandre Andrade, que está aqui presente, um moderador, e é a razão da minha inclusão nesse livro no prefácio. O que representa esses livros em relação ao passado? É que eles se posicionaram com relação à intelectualidade. Quando se fala em educação física, esporte e lazer, não é somente privilegiar a ciência e, a partir daí, nós fazemos projeções e achamos que estamos entendendo melhor o que vai acontecer com a educação física. Ocorre que nós estamos numa atividade que há anos, pelo menos desde os anos 70, eu escuto e leio a esse respeito com relação à multidisciplinaridade, desde os anos 70. O falecido Tubino, Gomes Tubino, brilhante profissional de educação física, chegou a fazer uma publicação de um livro a respeito dessa multidisciplinaridade, que seria a grande característica da educação física. Nada contra, eu acho que ainda nós vivemos essa era, né, da multidisciplinaridade. Apenas com a evolução que nós vemos hoje no meio digital, estamos assistindo, e agora eu vou começar a correr mais com a nossa preleção, completamente diferente da formação dos profissionais. Eu começo com o Kefren. Para mim, a grande análise que foi feita, e acredito que será um autor extremamente importante para o futuro. Ele posicionou o desenvolvimento da educação física, pelo menos entre os anos 30 e 80, com relação
a cultura brasileira. Então, nesse momento, ele desenvolve um formato, uma metodologia de análise muito importante, porque a cultura reflete também, principalmente na área esportiva, e eu diria até com lazer, se me permitirem. São atividades que nós temos profissionais, mas o país tem uma longa história nessas áreas. Então, o Kepler, eu acho que posicionou muito bem, um trabalho extremamente meticuloso de levantamento de informações, as fontes extremamente boas, acompanhando o desenvolvimento cultural, as críticas à cultura e vendo os reflexos que havia da educação física. Alguns poderão dizer, mas o que temos nós, cientistas, vamos nos chamar assim, com relação a isso? Cultura, nós temos que ter atenção também a isso? É isso que nós temos que dizer aos nossos alunos? Eu gostaria de dizer que a intelectualidade é uma visão do todo, é uma visão maior dos fenômenos. A ciência nunca se deu bem em trabalhar isoladamente. A ciência é parte de um conjunto. Ela também faz parte da cultura. Ela representa-se na cultura. E não é só as ciências. Quando eu falo ciências, eu preciso falar nas disciplinas, que no caso da educação física são muito importantes. A sociologia, a gestão, a psicologia e várias outras, muitas outras, compõem a educação física. Ela é multidisciplinar por excelência. E isso tem um impacto no todo. Então, a visão única do posicionamento dos profissionais no espaço para trabalhar, e talvez no SUS, ou já trabalham para eles mesmos, ou poderão trabalhar em saúde, em outros projetos, nós não sabemos para onde vai isso. Pela quantidade de profissionais, é bem provável que nós possamos ter um bom espaço na saúde, que agora já se sabe com profundidade, detalhe, do valor da atividade física com relação à saúde. A epidemia, a pandemia, nos mostrou claramente esses aspectos, que eu não vou me alongar, que não é o propósito desse nosso contato. Mas é bom lembrar disso. Então, existem realmente desenvolvimentos que não é só na cultura. Mas por que nós chamamos atenção na cultura? Agora eu passo por outro livro. E vem aí o mais antigo, pelo menos em idade e formação, o Silvio Teles, que é um professor de grande relevância, até nacional. Ele trabalha com alunos de mestrado e doutorado, e então fez uma seleção de alunos que cada um deles selecionou uma área cultural, um autor importante da cultura brasileira e da intelectualidade brasileira, e eles desenvolveram trabalhos próprios nesse sentido. É um aspecto interessante que provavelmente cria espaços em outros cursos de pós-graduação para nós incentivarmos essa questão intelectual. Sejamos cientistas, mas sejamos também, de alguma forma, dando um ponto melhor possível, a melhor abordagem e entendimento possível da intelectualidade. A educação física, e o esporte e o lazer, visto do lado intelectual, ela passa a ser mais importante do que propriamente a ciência, que às vezes pode levar até o fornecimento de um serviço. Eu não sei até que ponto que os próprios profissionais se representam através de serviços. Nada contra, nós somos profissionais, somos treinados para isso, formados para isso, mas é bom também, pelo menos numa determinada camada de interesse, e isso é do interesse dos níveis de elite, vamos chamar assim, acadêmica, no sentido de entender o que fazemos também do ponto de vista intelectual. Eu diria que vai ser um
aspecto importante das previsões futuras, tanto para discutir as novas fronteiras da ciência, como os desafios da própria intelectualidade, o estudo da intelectualidade. Outro aspecto que me chama mais atenção, e eu tenho feito palestras nesse sentido, é que nós estamos diante de uma necessidade de criar uma nova postura de nós mesmos, a nossa identidade. Nós sempre buscamos uma identidade. De certa forma, pelo menos nos anos 60 e 70, da onde eu sou proveniente, havia uma certa inferioridade, às vezes até agressiva, mas progressivamente melhorou um pouco. Mas ainda nós nos vemos ainda não muito bem. Isso não é bom para uma atividade que é necessária estar no mesmo nível das outras formas de conhecimento e de intervenção profissional. A nossa identidade é muito necessária. E a identidade, onde que se coloca? Na intelectualidade. Se nós examinarmos o nosso passado, veremos que já tivemos intelectuais no esporte. Inclusive, é notável o que houve. Os famosos médicos do século XIX, e eu me permitiria prolongar um pouquinho mais nisso, talvez até superando o horário, vários médicos, nós tivemos uma extração de médicos que se dedicaram às atividades físicas relacionadas à saúde, no século XIX. A educação física nem era organizada, não havia profissionais formados naquela época. Esses médicos eram influenciados tanto pela filosofia de Rousseau como Spencer, o filósofo inglês, que é uma coisa notável. Rui Barbosa, quando fez a famosa proposta de uma mudança da legislação a respeito da educação física, ele se baseou em Spencer. Já havia uma tradição no Brasil a esse respeito. Então, no século XIX, ainda bastante atrasado com relação às nossas atividades, ele teve algumas ilhas de excelência desenvolvida por esses médicos. Mais adiante eu posso revelar outras coisas relacionadas a esse passado. De qualquer forma, nós tivemos um Fernando de Azevedo, que é um dos líderes da educação física do Brasil, das origens, né? Que é um dos maiores educadores brasileiros, e também ele é da educação física. Ele é um intelectual, era visto como tal, assumido como tal, e reformador com outros colegas da educação, da pedagogia, da educação no Brasil, dos anos 30, e era da educação física. Mais adiante, nós tivemos o Inesio Penamarinho, que era um intelectual, e já intelectual da cepa de várias disciplinas. Ele era advogado, fez curso de educação física e também se diplomou em psicologia. E até hoje é o profissional de educação física com o maior número de publicações conhecidos. Ele tem mais de 1000 trabalhos. A última parte da vida dele foi dedicada à filosofia. Ele chegou a fazer 2 livros sobre filosofia. É um fato extraordinário. E ele é representante típico de uma cultura intelectualizada. Ele via a educação física num conjunto. Ele não via isoladamente, como nós vemos nos nossos trabalhos científicos, ou por pontos selecionados, determinados para as nossas pesquisas e para as nossas interpretações. Ele via num conjunto dentro da cultura brasileira, e o que é muito interessante. Eu tive a honra de trabalhar um período com ele, muito curto, mas bastante vigoroso e que me influenciou bastante, sobre a capoeira, que é uma expressão nacional de uma luta
E, portanto, acho que ele não via diferença, ele não procurava aqueles elementos que dariam a ele maior prestígio. Ele esteve no auge nos anos 60, 70 ele já estava afastado. Então, nos anos 50 e 70 que ele estava mais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é proeminente nessa época. Esses dois representam bastante o ideal de uma cultura relacionada à educação física, ao esporte e ao lazer, de um sentido de identidade da educação física que não nega as ciências, mas incorpora as ciências numa visão de um todo e, portanto, com significados. O valor do livro do Kephren é justamente buscar significados. Quanto ao livro seguinte, feito pelos alunos do Rio de Janeiro, né? A UERJ e a UFRJ, a seleção de vários intelectuais de diversas áreas e se estudar o papel da educação física nessas áreas, eu achei muito interessante e provavelmente nos diversos estados nós poderíamos fazer algo semelhante, porque os estados têm a sua intelectualidade. Praticamente todos, tem sempre algum, pior, o mais atrasado que seja na economia, sempre tem alguns intelectuais. Só comparar com os advogados e médicos, e nós vemos que nós estamos em déficit na educação física. Na medicina, se cultiva muito o intelectual da medicina. Eles têm líderes. Entre a advocacia, nem se falar. Eles também têm esses líderes e intelectuais, e nós precisamos tê-los. Há vários anos atrás, em vários grupos que eu pertenci, nós chegamos a essa conclusão, procuramos fazer alguma coisa e fracassamos. Nós nunca conseguimos nos organizar para incentivar uma intelectualidade. E por que eu estou dizendo isso? Não é somente para ver a situação brasileira. O próximo slide, por favor. Imagem, como se diz, inteligência artificial. Essa aqui é a minha contribuição. A minha contribuição no exterior é praticamente igual ou superior à nacional. Então, às vezes, eu me sinto estrangeiro no meu país, mas vou adiante. Esse problema da intelectualidade não é agora que nós falamos e só do Brasil. Eu vim a descobrir que no exterior também, com exceção da Alemanha, por exemplo, que vê o esporte, a educação física, dentro de uma intelectualidade. Na Inglaterra, alguma coisa, na França e na Espanha também, na Rússia também. Eu lidei com especialistas que eu sentia, convivia e aprendia essa forma de lidar com a nossa área de trabalho e de aperfeiçoamento do conhecimento. Mas, nos anos 2000, aconteceu um fenômeno abrupto. Se descobriu um grande sistema de corrupção no Comitê Olímpico Internacional e foi reunido um grupo de especialistas para resolverem essa situação e chamaram quem? Intelectuais do esporte. Nem sempre. Juntaram causídicos, né? Pessoal da advocacia, principalmente suíços, não sei exatamente por quê. Me parecem muito bons. Alguns líderes do esporte internacional e um grupo de intelectuais. Um deles era o professor Miller, da Universidade de Mainz, no qual eu tinha um acordo de cooperação. Então, eu tive acesso aos trabalhos que estavam sendo feitos. E isso me estimulou a fazer uma pesquisa, inclusive, pesquisa essa que eu faço um resumo no livro
do Silvio Teles e do Túlio e do Miranda, no qual eu tento posicionar essa questão da intelectualidade no esporte. E percebi por que eu caí nessa pesquisa. Justamente porque não via uma separação tão grande assim do Brasil, não. Havia um certo desleixo com relação aos intelectuais da educação física, menos na Alemanha, menos na Espanha, principalmente na Espanha. Muito interessante, menos na Inglaterra, menos na Rússia. Muito bem. Então, como eu tinha várias fontes de contato, então fiz uma pesquisa de entrevistar e fiz uma espécie de perfil da intelectualidade internacional que está nesse livro disponível. Também ele é gratuito, ele só está em inglês, mas ele está acessível da internet com facilidade. É só colocar no Google Olympic Studies e colocar meu nome, Lamartine da Costa, vocês terão acesso. É mais distribuído no site da Fundação LA84 dos Estados Unidos, a sede dos Jogos Olímpicos de 1984. Então, nesse estudo se mostra alguns aspectos relacionados à intelectualidade que agora podemos começar a cogitar de entender o que é isso melhor. Não é somente fazer os diagnósticos que foram feitos pelos nossos alunos e por um professor brilhante início de carreira. Temos que também fazer comparações internacionais para ver onde que nós estamos. De certa forma, é simples a primeira aproximação. É que a educação física talvez seja um pouco avançada demais na sua multidisciplinaridade. Eis alguns elementos aqui que eu coloquei e faltam outros. O que é a educação física? Ela tem um grande componente de história, grande componente de filosofia, de antropologia, estudos culturais, gestão, sociologia, geografia, geopolítica, economia, psicologia e outras tantas. E, curiosamente, ela tem se adaptado muito bem à tecnologia. Isso também está demonstrado por vários trabalhos, inclusive alguns que eu fiz. Então, a tecnologia nos segue e ela se ajusta a isso. É pela própria atividade. É uma atividade que tem significados através das suas próprias disciplinas. Então, ser intelectual de educação física é ter uma visão global da educação física no mundo como ele é e como ele pode ser. A atividade intelectual é do desenvolvimento global. Não digo isso do ponto de vista econômico, como havia antes da globalização, não é isso. Uma visão planetária, digamos assim. Tanto é que já existem muitos estudos da sustentabilidade. Eu mesmo estou produzindo um livro de sustentabilidade que será também lançado no início de 2025. Já está praticamente pronto. E ali, muitos dados que nós estamos aqui falando no momento são utilizados. A questão da sustentabilidade adapta-se bem às intervenções do esporte, da educação física e do lazer. Então, nesse particular, vimos tentar entender melhor o que era essa intelectualidade e observamos que a tipologia de nós nos encontrarmos enquanto quem sou eu, para onde eu vou, a nossa identidade, ela se configura inicialmente através das áreas de conhecimento e depois ela se materializa mais ao se assumirmos atitudes generalizadoras. Quem estuda a sustentabilidade sabe que isso acontece no meio ambiente também. O meio ambiente é distribuído em várias disciplinas e, assim sendo, é necessário ter uma visão global. Aí surgiu o critério,
a definição de sustentabilidade, que nos Estados Unidos já tem até PhDs em sustentabilidade. Acredito que terá um grande crescimento no Brasil, se tudo funcionar direito, e talvez estejamos bastante otimistas quanto a isso, enquanto o país inteiro pega fogo. Mas se houver tempo ainda e oportunidade, a sustentabilidade tem muito a dizer. E grande parte do que ela pode dizer está nas atividades físicas. Muito bem, vamos para outra. Agora podemos, se nós temos um posicionamento com relação à intelectualidade, vejamos um pouco do nosso passado. Próxima imagem, por favor. Aqui nós usamos a inteligência artificial. Essa conversa que nós estamos, eu fui para a inteligência artificial e coloquei como é que nós podemos entender a educação física pelos seus protagonistas profissionais. Olha a imagem que foi obtida aqui. São imagens que são enviesadas. Na verdade, ela reproduz elementos que são do dia a dia e geralmente provocativos, né? Ela tenta fascinar as pessoas, né? Não posso falar muito mal, não, mas vejo os defeitos dela. Isso não é científico, em absoluto. Mas ela estimula, pelo menos. Aliás, os autores estão dizendo isso, ela é provocativa. Aqui nós vemos, então, o filósofo com a sua barba, a outra barba já escura, o historiador. Nós temos o homem da saúde, né? Provavelmente um médico aqui. Nós temos o homem de gestão com a gravata e temos, certamente, os profissionais de educação física, homens e mulheres, e até da literatura, até do direito. Existe o direito esportivo. E essa figura é até mínima. Ela é muito maior. Nós somos grandiosos nas suas ansiedades multiculturais e multidisciplinares. A outra, por favor. Aqui nós vemos, isso é importante. O que é educação física? Pois bem, a educação física já existia na antiga Grécia, também uma representação exagerada, provocativa da inteligência artificial. Nós vemos aí Platão e Aristóteles. Interessante, né? Chama atenção. Ambos discorreram sobre a educação física. Ambos previram a educação baseada no atleticismo, é a expressão mais da cultura grega, né? Não existia o esporte como nós conhecemos hoje em dia. Havia competição, sim, mas num outro sentido, que nós não vamos entrar nos detalhes. Mas era a cultura deles. E qual é a outra área, hoje ainda existente, que teve o mesmo tratamento? Eu acho até menor, a medicina. Por que intelectualidade na educação física e por que nós encontramos o nosso sentido profissional maior, a nossa identidade? Nós somos originários do pensamento do mundo ocidental. Isso é muito importante. E, curiosamente, no Oriente também se descobrem antigos pensadores que nunca desviaram dos assuntos de alguma atividade relacionada ao movimento físico. Não no sentido dos gregos. Os gregos ordenaram. Havia a ordenação da atividade. Eles são os pais da didática. Então, nós estamos diante de uma identidade milenar e única. Somos nós os médicos. Temos que ter orgulho disso e usar isso e cultivar. Vejamos na próxima imagem, por favor. Próxima imagem, isso. Vejamos o Renascimento italiano. Fantástico. O primeiro livro considerado relacionado à atividade física
do ponto de vista de fisiologia, uma fisiologia ainda muito primitiva, inicial, foi feita no Renascimento italiano e publicado. Aqui nós vemos um homem de Vitrúvio, né? Que é uma espécie de sinalização do que era o movimento para o Renascimento italiano. Quando nós vemos a história da educação física, acontece um fato interessante. Os primeiros pedagogos, como tais, como reconhecidos hoje, eram da educação física e da pedagogia. Eram ambos. Eles não separavam. Gutsmuth, alemão, Basedolf, alemão também, Pestalozzi, suíço, eram todos pedagogos e relacionados à educação física, sendo que no Renascimento italiano nós temos Vittorino da Feltri, que esse é praticamente o pai da lição de educação física como nós conhecemos hoje e de toda a Europa. Então, a influência, nós estávamos juntos, a nossa identidade profissional vem de longe e muito grande. Nós apenas precisamos ver o que está acontecendo hoje em dia e nos colocar, porque temos um passado brilhante. Esse passado projeta-se, ele pode ser intercambiado com o futuro. De alguma forma, sim, nós passamos para próxima imagem, por favor. De alguma forma, sim, ele nos orienta para nos entendermos melhor e até fazer as comparações devidas. Muitos criticam o movimento ideológico que houve nos anos 70 e 90 no Brasil. Nós tínhamos um regime, até os anos 80, né? Até meados dos anos 80, ditatorial, e, repentinamente, houve uma reação nas universidades e movimento ideológico. E isso aconteceu também na educação física. Eu gostaria de dizer que a ideologia, quando ela visa a utopia, faz parte também de uma visão de totalidade e da cultura. Não podemos negar a ideologia, ela faz parte disso. Quando ela é perniciosa e visa só o objetivo do poder, aí sim, mas não é somente a educação física, qualquer situação perversa que utiliza conhecimentos para dar o poder a indivíduos, muitas vezes aventureiros. Então, no livro que eu citei, do Silvio Telles, os alunos, em muitos casos, desenvolveram a parte de teologia marxista e eu concordei no prefácio. E isso faz parte da cultura também, quando devidamente posta. Até agora, pela minha experiência, eu vi que os alemães é que sabem lidar mais com essa questão ideológica cultural. Eles não exageram na área acadêmica, porque na área política nós sabemos que não é bem assim. Já houve fenômenos bem estranhos, mesmo depois do desaparecimento do nazismo. Mas eu fico por aqui. Eu prefiro ver certos acontecimentos que nos puxaram para nós termos uma visão totalizante da nossa ciência. Eu vou citar o caso do Cellafisk, durante a pandemia. Foi criado, não sei se vocês têm conhecimento, mas está lá o histórico, os exemplos, as publicações relacionadas à atividade de um grupo que criou um manifesto que depois se desdobrou em duas publicações mais explicativas. Esse manifesto teve uma organização muito interessante que eu chamo a atenção de todos. O Cellafisk se concentrou sempre, Cellafisk, todos imagino que devem conhecer, está fazendo 50 anos
agora nasceu em 1974, é dirigido pelo Vitor Matsudo, que é uma personalidade internacional, se especializou em atividades físicas, e o grupo de chamados manifestantes foram organizados no sentido para dizer alguma coisa durante a pandemia. Aí ocorreu um fenômeno interessante, porque a própria direção do grupo, que era do professor Bramante, que está presente aqui como um dos ouvintes, né? Imagino que ainda esteja, aconteceu um fato interessante. Começamos com 12 e terminamos com 13, né? Abordou uma faceta das atividades físicas, não necessariamente fisiológica, a mais direta, a mais conhecida, que era a experiência de todos nós. Nós éramos todos assessores do Selafisc por muitos anos. Eu vinha dos anos 90, inclusive, e muitos antigos. Nós tivemos que abordar questões relacionadas à gestão, questões relacionadas à política, questões relacionadas aos grupos mais vulneráveis e até a sustentabilidade. Foram divididas em 13 gomos. Um manifesto que deveria se voltar essencialmente para a atividade física, ele foi obrigado, pelo menos todos nós sentimos a necessidade de envolver outras áreas de conhecimento, no sentido de dar mais sentido a essa atividade física. Não era só a atividade física per se. E nós já sabemos muito bem, o grosso das pesquisas mostram isso, dos benefícios da atividade física, mas era preciso a sua implementação também. E, para isso, então, nós tornamos-nos interdisciplinares. E, sem combinar, isso surgiu naturalmente pelas conversas, pelos acertos. Não acreditamos que sejamos o único grupo. Sabemos que há outros grupos interdisciplinares no Brasil e nos cursos de pós-graduação estrito sensu, principalmente doutorados. Eu conheço até algumas iniciativas, mas essa publicamos depois, está publicado. Então, isso é muito interessante, porque na hora de uma emergência, nós nos demos em conta da nossa interdisciplinaridade, que é uma característica típica do mundo atual, digital, mais do que típica, eu diria até orientadora da inteligência artificial, e que mostrou até uma certa tendência. Se ela vai se repetir ou não, eu não sei. Mas foi uma sinalização que, diante de determinadas pressões, nós temos que buscar uma identidade mais intelectualizada, por vezes até num certo sentido ideológico, mas ligado às disciplinas que nós estamos relacionados. A outra experiência muito interessante é do SEB, Centro Esportivo Virtual. Ele faz 28 anos esse ano. 28 anos. Eu coloquei o emblema de 25 porque eu gosto mais, é a minha preferência. Eu sou palestrante, usei essa prerrogativa. Então, o que é o SEV? O SEV, ele é a faceta, ele é a cara da educação física do Brasil. Está chegando próximo a 100 mil documentos, livros, artigos, teses, dissertações, vídeos. É uma coisa extraordinária, eu diria rara no mundo. Poucos países exibem uma organização igual à do SEV. Nós devemos proteger e abrigar o SEV e relacioná-lo às nossas atividades nos cursos de pós-graduação. Uma coisa que me incomodou, e eu passei 50 anos em diversas universidades aqui no Brasil e meia dúzia no exterior, é que aqui no Brasil, nem sempre os cursos de pós-graduação viam o SEV como devia ver, como um elemento das suas próprias atividades. É algo parecido assim como os dados. Então, se nós devemos prever alguma coisa, certa intelectualidade,
o Salafisky descobriu a intelectualidade de si mesmo. O SEB descobre todos os dias essa intelectualidade. Ele é obrigado a ver no geral, ele é obrigado a ver as partes no todo, ele se organiza, ele complementa os dados. Eu entendo até que os dados numéricos vão começar a ter sentido na hora que nós pudermos nos aproximar das ofertas do SEB e interpretar esses números. Isso é o que está faltando no país. Então, há interpretações próprias nos cursos de pós-graduação lato sensu, e em alguns casos até na graduação, dos profissionais isolados em atividade que aparecem e querem desenvolver seus próprios trabalhos, suas pesquisas, há muitos no Brasil. Então, nós temos aí uma experiência nossa no Brasil que é possível nos indicar alguns caminhos. Se vão ocorrer ou não, é muito complicado dizer. O próxima imagem, por favor. Eu não ousaria, de modo algum, nessa reunião, e agora nós chegamos para o próximo ao final, dizer o que é que vai acontecer. Mas vejamos alguns aspectos. Agora nós passamos do famoso intercâmbio, né, entre o presente e o futuro. As projeções sempre houveram e haverão, não há dúvida. Algumas acabam tendo algum resultado e outras não acontecem. Até mesmo porque surgem a cada dia as inovações. Eu comecei citando a publicação do E-Museu do Esporte. O E-Museu do Esporte é um ninho de inovação. E eu coopero com o E-Museu do Esporte e com a professora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Bianca Gama Pena, e tivemos bastante experiência em lidar com profissionais de várias áreas, de vários cursos, como também fora dos cursos, até mesmo com empresas e, sobretudo, no exterior. Essa experiência mostra que há espaço para evoluir, nós temos perspectivas, e muitas vezes não temos a projeção, mas perspectivas de inovações, como eu citei algumas interessantes, pelo menos previam inovações que nos podem conduzir a um novo mundo. Que novo mundo é esse? Nós temos, de fato, um desafio muito grande na intelectualidade. Por quê? Nós vemos aqui a interdisciplinaridade. Não existe até hoje um modelo em qualquer universidade do mundo que reposicione as disciplinas. Existem tentativas, como eu já citei, da sustentabilidade. Agora, com a predominância do mundo digital, essas disciplinas estão se relacionando cada vez mais, porque a tecnologia não respeita fronteiras e a inteligência artificial, então, é o máximo disso. Quando vocês receberem, depois do prompt, do pedido, né, da solicitação a uma determinada informação, verão que os programas de inteligência artificial navegam por várias áreas ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente não sabe quais são. E pior do que isso, desaparece com o autor. No nosso livro, nós tivemos que criar um sistema de proteção das fontes, porque senão não seria um livro adequado para a área acadêmica. Quem nos apoiou foi a Organização Internacional de Propriedade Intelectual, porque é uma ameaça. Desaparecer fontes não é possível. Será exageradamente complicado resolver isso. Mas, enfim, nós temos grandes desafios. Um deles é essa convivência. Como até agora não existe um modelo, eu imagino que essas disciplinas sobrevivam. Elas são necessárias, porque a especialidade não pode desaparecer.
Não há ninguém que vai englobar todas as disciplinas. Há alguns que são polímatas, né? Que é a expressão mais corriqueira relacionada a quem agrega muitas disciplinas, que é o caso do Renascimento italiano, que relacionava uma coisa com outra com muita facilidade. Eles inventaram a polimatia, né? Muito bem. Já que não há, vamos conviver. E saber conviver é justamente juntar essas peças, como aconteceu na experiência do Salafite. Foi por acaso, não foi planejado. Mas certamente deverá ocorrer. Acho que a nossa tentativa agora é fazer alguns projetos dos nossos programas de pesquisa, sempre relacionados à interdisciplinaridade, no sentido de reposicionarmos cada disciplina com relação às demais. E algumas têm familiaridade com outras mais aproximativas. Então, isso é necessário um passo a tomar. Então, são as novas fronteiras que falam a proposta da discussão hoje à noite. Em segundo lugar, a intelectualidade. É claro que a intelectualidade ela precisa existir porque ela nos dá identidade. Só tratar de disciplina isoladamente é uma coisa. Tratar do conjunto de disciplinas e o valor cultural da educação física e do esporte e lazer é outra coisa. Quem sabe que se o intelectual do futuro não será uma fusão desse que tem uma visão maior, de conjunto, e respeita a sua especialidade ou especialidades, que é o caso de muitos colegas nossos. Quem sabe? Então, nós estamos diante de dúvidas, e eu coloquei as dúvidas na inteligência artificial. E achei bastante criativa a imagem, como vocês estão vendo aqui, até que nos faz pensar. É interessante, nós nos vemos aqui, nós estamos querendo ver uma ponte, né, entre os diversos tipos de conhecimentos que estão lá no céu. E vemos ali a famosa hélice do DNA, que mostrou que a natureza, ela existe como tal, como nós conhecemos, porque ela aprendeu desde cedo a saber identificar e a unir as células em determinados comportamentos funcionais e orgânicos. E a inteligência artificial, sem dizer uma palavra, colocou a simbologia da hélice do DNA junto às disciplinas. Provavelmente, isso aí eu não posso superar essa imagem, nem essa ideia. Eu concordo plenamente. Não é uma resposta total aos desafios da intelectualidade, mas é um passo a ser dado. E também não é totalmente uma visão do que pode acontecer com as ciências, mas provavelmente vai nos trazer uma grande quantidade de perguntas que nós podemos fazer em prol das nossas responsabilidades com relação à profissão que nós adotamos e estamos gerando novos profissionais, novas gerações de profissionais em nossos cursos. Eu agradeço e me sinto honrado por estar na presença de vocês e compartilhar dessas ideias. Muito obrigado. Ouve, professor. Estou ouvindo.
Voltou o som? Voltou. Estou ouvindo. Opa, então está aqui. É aqui, ó. Ok. Lamartine, então, eu estou querendo ajudar aqui o pessoal a dar uma aquecida para as perguntas, e eu fiquei refletindo sobre a tua palestra. Continua o som lá? Eu estou ouvindo. E aí a questão é o seguinte, né, Lamartine? Hoje, aqui entre os alunos, eu tenho vários alunos meus ali do LAP e eles são testemunhas. No início desse ano, um dos aspectos que a gente tratou na reunião de início do ano foi o desafio que a inteligência artificial, que são redes neurais, é o machine learning, na verdade é aquilo que os pesquisadores que fazem a internet, esses apps, essas funcionalidades que a gente usa hoje, sem querer saber como é que funciona, aplicada à máxima criatividade e aplicabilidade, a inteligência artificial, né? E a gente sabe que a inteligência artificial hoje está sendo usada, inclusive no mercado, por empresas, para fazer sumarização de dados, por exemplo, para fidelizar cliente, para vender coisas. E, às vezes, eu olho para a universidade, Lamartine, e questiono se a universidade, diante desse desafio da aplicação da inteligência artificial, talvez não esteja ficando para trás na hora, por exemplo, que a gente pode usar em pesquisa. Eu queria saber como é que tu vê esse futuro. E eu já emendo a segunda questão, que é, no início da tua palestra, tu comentou, né, sobre o e-museu. Eu acho que muitos aqui não sabem, o e-museu é um museu. É um museu de obras e tal. A Martim talvez pudesse explicar um pouco isso, que está na nuvem, está na internet, é um banco de dados que a gente tem. Então, a segunda pergunta é, como é que tu avalia o potencial que a gente tem na educação física, nas ciências do esporte, na ciência do movimento humano, como diz lá o nosso querido lá, o Manuel Sérgio, como é que a gente pode, no futuro próximo, usar a inteligência artificial para chegar nesses dados e para produzir conhecimento a partir desses dados. Veja que quando tu falou ali do número de profissionais registrados no sistema CREF-CONFEF, Marino, não tinha nem existido o CREF-CONFEF, me pegasse aqui na frente do bar, me pedindo para mim me inscrever no CREF, né? Eu sou ali o 50, sei lá qual é o meu número ali. A gente nem sonhava. 99, eu sou do CREF, eu acho que o 50, 60 inscrito. Hoje nós somos quase 700 mil. E tem os dados lá, Lamartine. Como é que a gente vai chegar nesses dados e fazer pesquisa em cima desse banco de dados, né? Deixa eu ouvir um pouquinho sobre isso. Peço aí para mais alguém aí pensar numa questão, né? Vamos lá. Sim, sim. Estou pronto para dar a resposta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. O livro que eu apresentei a vocês, o booklet, né, nós chamamos, ele faz uma revisão de literatura acadêmica, porque se percebeu, na preparação desse livro, que foram praticamente 2 anos, né, de análise, de verificações, e 2 anos para montagem pelo Cristiano Belém e o Lucas Gesse da plataforma do CONFEF. A coisa teve longo prazo. Se percebeu o seguinte: a literatura comercial domina de toda parte. Se você coloca no Google uma consulta a respeito de alguma informação sobre a inteligência artificial, verá uma enchente de trabalhos feitos por diversas empresas e consultores, especialistas. Tudo bem, é sinal dos tempos. Inclusive aqui no Brasil. Nada contra isso, não. Isso faz parte de uma nova cultura de tecnologia. É uma dispersão muito grande. Então, nós procuramos as fontes relacionadas às universidades, aos especialistas trabalhando em pesquisas em universidades diante da inteligência artificial. E tivemos uma surpresa muito grande. Essa literatura está disponível no livro. Ela não faz uma disputa com o comercial em absoluto, mas ela segue a linha
que eu estabeleci inicialmente aqui na nossa conversa. Ela não vê a inteligência artificial como algo maravilhoso, espetacular, que faz isso e aquilo. Não. Ela parte do princípio do controle dos dados e no qual a inteligência artificial tem o seu papel. Então, nós encontramos, inclusive, trabalhos do Harvard Business Review, que é uma revista de alta categoria, que fala na teoria do small data, né? Small data, dados pequenos, que provavelmente será o próximo passo dessas grandes empresas de tecnologia digital. E o que é isso? É o seguinte, houve experimentos no sentido de saber se poucos dados já são suficientes para você ter um sistema próprio de uma inteligência artificial associando um grande chatbot, que é programas dessas instituições, aos dados pessoais seus ou do departamento da universidade ou da própria universidade, ou de governos, que é mais interessante ainda. Ou seja, a própria literatura, e depois encontramos uma enxurrada de outras informações e testes a esse respeito, conduz para o fato que as plataformas deverão ser conectadas entre si, e cada uma de forma autônoma, cuidando dos seus próprios dados. Com isso, há um controle. Isso é favorável aos governos, é favorável às universidades, é favorável aos pesquisadores. No Brasil, nós já temos uma experiência em andamento que eu chamo muita atenção dos nossos alunos e dos nossos colegas, e funciona nesse sentido, que é gov.com. Ele vai incorporando várias plataformas numa combinação, numa adaptação. Então, o nosso livro termina já apresentando os dados e as conformações de como essas plataformas deverão existir. O curioso é que ninguém que participa desse conjunto de informações tem interesse que seja uma coisa única, como até agora isso tem acontecido. Existem 7 grandes organizações no mundo que dominam inteiramente a inteligência artificial. 7 americanas. Tem uma chinesa que é concorrente com eles, mas está enclausurada nas fronteiras chinesas. É a única que tem um poder que seria do mesmo nível das 7 maravilhosas, como eles chamam, né? Até de uma forma gozativa. Tudo bem. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós já temos uma série de experiências, de dados, em vários, como o livro mostra, nós fizemos 6 estudos de casos, né? E agora temos do Confef. Então, o que falta são as organizações que têm seus dados apenas se organizarem nesse sentido. Depois que o livro estava publicado, a ChatGPT, é a última novidade isso, tem dias atrás, anunciou que vai começar um programa de justamente fazer essas readaptações de trabalhos de conjunto de dados próprios de entidades, de empresas, por exemplo, universidades, governos, etc., articulados entre si. Com isso, vai desaparecer o poder das 7 grandes. Elas serão ainda proeminentes, mas mais no controle dos seus próprios acervos. E já se vê uma tendência, aí não está na literatura acadêmica, mas sim na comercial, que a gente procura seguir aproximadamente, né? Que mostra que essas 7 grandes estão se concentrando mais em elaborar grandes centros de dados,
distribuídos pelo mundo e favorecendo os locais que a energia é mais barata ou a energia é menos poluente, que o Brasil é um dos países que pode também hospedar esses grandes centros. Então, está havendo uma evolução, não na metodologia, no que oferece a inteligência artificial, que é isso mesmo. Não estamos falando em mudança disso. Estamos falando nas plataformas existentes, quem trabalha com dados, que é o caso geral das universidades, que tem curso de pós-graduação, pelo menos se imagina como tal. Pode ser até um indivíduo. A teoria do Small Data fala em indivíduos isolados, grandes pesquisadores ou de grupo de pesquisas que estão se estimulando a fazer suas próprias plataformas. O exemplo também, além do gov.br, é da medicina. A medicina não se assustou, ao contrário do que se imaginava, né? Ela é a mais ameaçada de todas as áreas de conhecimento, porque dá acesso até aos pacientes de informações que nem sempre são da capacidade do paciente entender e utilizá-la. Então, passa a ser até negativo. Mas, mesmo assim, a medicina está ultrapassando esses problemas e está sabendo se colocar muito bem em utilização de dados. Nós, até no nosso livro, colocamos uns 2 ou 3 trabalhos feitos na área da medicina, eles retrabalhando os dados e trabalhando com os chatbots no sentido dos interesses de hospitais, centros médicos e pesquisadores da área médica. Então, temos um dado positivo a circular e que eu imagino que responda à sua pergunta. Não sei se adequadamente, mas ficam os dados à disposição para vocês mesmos acompanharem e buscarem respostas a respeito. Temos uma pergunta pelo chat do nosso link da aula, me parece do professor Sebastião Gobi, dizendo o seguinte: cumprimentos ao professor Lamartine. Profissional de educação física cresce na saúde, mas estamos longe do número adequado. Problema de ciência, intelectualidade ou cultura? Boa pergunta. Essa dúvida surge desde 15, 20 anos atrás, quando começaram as iniciativas do SUS e a educação física. Tem um exemplo do estado de Minas Gerais, que fez especialidade de saúde para profissionais de educação física e, se eu não me engano, é o estado que tem o maior número de profissionais de educação física no SUS. Criar uma subespecialidade que dá uma posição melhor ao profissional para atuar como um dos componentes das equipes que se encontram no SUS. Eu não iria além disso, que é o único exemplo que eu sei citar. Mas eu concordo com a fonte da pergunta. Não basta colocar o profissional do SUS, ele precisa ter uma outra preparação. E essa subespecialidade provavelmente é a saída. Se eu não estou enganado, há cerca de 10 anos atrás, havia um movimento em Santa Catarina, no estado de vocês, também já é um programa de profissionais de educação física no SUS, mas eu não tenho os detalhes. Há vários estados, do Sul, praticamente todos, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e pula para Minas Gerais e alguns outros lugares do Brasil. Nós sabemos que ainda está no início, mas sabemos que já temos alguma experiência a respeito, provavelmente haverá soluções. Um bom trabalho que o CONFEF-CREF poderia fazer é justamente promover essas subespecializações de alguma forma, não sei exatamente como poderia ser, no sentido, então, de ampliar a oferta desses profissionais, principalmente os mais distanciados dos grandes centros, como ocorre
com a oferta da nossa profissão, dos nossos profissionais, e me parece também trabalhar com soluções, e não somente com os problemas. Muito bem. Muito obrigado, professor Martini. Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Eu gostaria de agradecer, realmente, agora. Eu pedi ao Anderson Oliveira, que é meu aluno de doutorado, que fosse lá no lápis rápido, Lamartine, porque veio a ideia, ao terminar a tua aula magna, de solicitar, né, a ti depois os links para a gente disponibilizar o acesso aos livros. O Lamartine citou aqui, muitos deles são livros de acesso gratuito, né? A produção do Lamartine praticamente toda é de acesso gratuito. Então, essas referências que tu citou na tua palestra, seria muito interessante se eu puder depois ter sistematizado os links que eu faço aí a divulgação, né? O nosso queridíssimo Laércio do SEB também pode disponibilizar ali no SEB de maneira unida, né? Mas isso me fez lembrar do período, professor Marino, dos nossos fóruns internacionais de esporte. Foram vários, né? Eu tive o privilégio, acho que talvez o professor Darlan tenha pego nessa época também, quando era diretor, de a gente estar ali junto com o Marino, junto com várias entidades aqui em Florianópolis, organizando eventos no Centro-Sul para 2.000, 3.000 pessoas, né? E o Lamartine foi palestrante num desses fóruns, Lamartine, né? O tempo está passando para nós, Lamartine, está passando para ti e para mim também. E eu lembrei de uma conferência tua, lançando esse livro aqui, ó. Foi que eu faço um exercício de peso para poder segurar. Olha só isso aqui, ó. Aqui, Lamartine, deixa eu mostrar aqui. Aqui, né? É o Atlas? É. Eu tenho esse exemplar, né, que custa para segurar com uma mão só. Isso aqui talvez seja uma forma boa de agradecer o Lamartine e vocês entenderem, quem está conhecendo um pouco a obra dele agora, entender a perspectiva de produção de conhecimento do professor Lamartine. Ele, há muitos anos atrás, há décadas atrás, ele liderou uma equipe de pesquisadores, de profissionais, nos quais eu me incluí como honrado convidado dele para ajudar, e fizemos um capítulo, o Marino, eu, o Mário, simplesinho, muito singelo, 20 anos atrás, o capítulo. Aqui são dezenas de autores de capítulos. E o que é o Atlas do esporte brasileiro? É uma história do que é o esporte ao longo da história do Brasil, desde o momento que o esporte chega no Brasil, e a contribuição de grupos do Brasil inteiro, gente. Foi uma mobilização lindíssima. O Lamartine liderou, lançou ele num fórum aqui no Centro-Sul, e eu trago para divulgar, né, para que vocês tenham uma ideia da contribuição desse cidadão. Está na internet, ele está ouvindo, né? Está ouvindo, Lamartine? Eu não sei se ele quer ver. E Lamartine? Né? Não está ouvindo? Acho que não. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo tudo. Estamos aqui. Então, Lamartine, agora começaram a pedir tarefa de vida. Abre aqui da capa, mostra a página tal, mas olha aqui, ó. Organização da edição: Lamartine Pereira da Costa, Ana Miraguaia e Evelyn Bispo na programação visual. Então, eu estou divulgando porque a gente tem exemplares na biblioteca, e acredito que mais alguém talvez tenha, e eu tenho lá no lápis, isso aqui está em cima da mesa lá, se alguém quiser. Não sou eu. Ele fala, é o Lamartine que está lá. Muito bem, Lamartine. Queria te dar aí, se quiser fazer mais alguma observação, e a gente aplaudir aí a tua aula. Não, eu agradeço, estou muito sensibilizado com o convite e me permito a dizer que eu posso transformar esse PowerPoint numa outra peça, uma peça só com as fontes. E é muito interessante essa sugestão. E eu acredito muito em fontes, e nós estamos na fase de incentivá-las e disponibilizar em algum lugar, talvez no próprio SEB. Então, tenho as figuras dos livros e as fontes de vidas, alguns digitais, que para os alunos isso é muito importante. Isso pode ser feito, sim. Eu me comprometo a fazer, e seria um bom encaminhamento
dos dados entregues hoje a todos aí. E aproveito para agradecer mais uma vez a deferência e o espaço dado à minha pessoa. Muito obrigado. Professor Martins, uma salva de palmas. Pessoal, de minha parte como mediador, agradeço muito, né, a presença aí de todos, agradeço a nossa coordenadora, a nossa vice-coordenadora, diretores, né, eu acho que é um momento interessante para a gente refletir aí com as ideias desse jovem professor Lamartine. Obrigado. Cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem. Querido, muito obrigado. A gente conversa durante a semana, eu entro em contato contigo. Muito bem, muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigada, professor Martini. Obrigado. A confusão da gravação. Muita tecnologia para a gente. Grande Lamartine. Lamartine aqui, ó. Autor de capítulo e livro contigo. Puxa, emocionante. Outro tchau, professor. Eu não fiz 80 anos. É engraçado que eles foi. Sabe, Carol? Eu fui visitar no Rio aquela viagem, visitei na Martins, e depois é outro orientador. Valeu. Aí visitei o. Essa é boa.